Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a curtir os nossos vídeos, se inscreverem neste canal e visitarem a nossa Capela Santa Edviges, na rua Conceição Chacon Magalhães, número 86, no bairro São João Batista, em Belo Horizonte. Convido-os a unirem-se nesse projeto de fortalecimento da devoção à Santa Edviges e podermos assim rezar por toda a nossa cidade de Belo Horizonte, toda a região metropolitana, para que Deus, por intercessão de Santa Edviges, possa abençoar todas as pessoas, acumular de muitas graças todos aqueles que se esforçam para terem uma vida digna e darem dignidade à sua família através do sustento. Sejam capazes de cumprirem com todas as suas obrigações financeiras, se livrarem da pobreza material e pagarem todas as suas dívidas, todas as suas contas. Reflexão do dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaída. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus voltou a pôr a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." O evangelho deste dia, meus irmãos e minhas irmãs, ele revela para nós o que é o nosso processo de conversão. Seja uma conversão inicial, quando nós ainda não conhecemos Jesus e de repente experimentamos uma proximidade com Ele, apresentada por outra pessoa, apresentada por uma experiência bastante particular, numa situação específica da nossa vida, e nessa proximidade com Jesus, nós vamos conhecendo e deixando que nos conheça, ao ponto de que façamos a firme decisão de seguimento a Ele, de tê-lo como nossa referência, como nosso Salvador. Seja também o processo de conversão quando nós, sendo já cristãos, professando esta fé em Cristo, eventualmente, após um ato de pecado, uma atitude que tenha dele nos afastado, que tenha nos tirado da presença dos seus olhos, começamos de novo um processo de conversão, de aproximação, de libertação daquilo que tenha nos afastado dos seus olhos. Neste processo, tanto em um como em outro, ele acontece dentro de um contexto onde o tempo de cada um conta muito. Nós podemos comparar o evangelho de hoje com muitos outros em que o primeiro contato de nosso Senhor Jesus Cristo com aquela pessoa, o milagre realiza, a pessoa já toma a sua decisão e começa a seguir Jesus. O grande exemplo, ou os grandes exemplos que existem, são dos próprios discípulos, que Jesus, passando pelo caminho, encontra Pedro e André, depois Tiago e João, e assim sucessivamente passa e encontra Mateus e já começa a segui-lo. Ou em outros casos em que já acontece o milagre, o perdão e a conversão. No evangelho de hoje é diferente. Diz que em um primeiro contato, Jesus Cristo se dá
a conhecer aquele homem conhece Jesus e já experimenta algo novo na sua vida, algo novo na sua existência. Jesus o pergunta: você que era cego, depois deste primeiro ato, de tocar os olhos, de impor as mãos, você está enxergando? E ele responde: eu enxergo os homens, eles parecem árvores que andam. Ou seja, ainda era uma visão um pouco turva, um pouco embaçada. E aí o Evangelho nos diz que tem um outro ato de Jesus, que de novo impõe as mãos sobre ele, e a partir desse momento ele fica curado, ele passa a enxergar nitidamente e ver as coisas com clareza. Ou seja, a libertação completa, a conversão completa, o vínculo total com Jesus se dá dentro de um processo, dentro da exigência de tempo que aquela pessoa precisou. Às vezes nós queremos atropelar, queremos a coisa, como se diz, ao tempo e à hora, e que aconteça de acordo com o nosso querer, E o Evangelho nos ensina a termos persistência, perseverança e confiança. A persistência, a perseverança e a confiança em Deus fará com que a nossa vida seja plenamente transformada e seja desaparecido de nós tudo aquilo que nos impede de ver claramente o que está à nossa volta, de ver claramente, sentir e identificar esta presença de Deus em nós. A mensagem do Evangelho que nos chega é isso, para não querermos atropelar os processos. Que bom se a nossa primeira experiência com Cristo nos entregar tudo aquilo que queremos. Que bom se na primeira oração que dirigirmos a Santa Edviges, a Nossa Senhora, a Sagrada Família de Nazaré ou ao nosso santo de devoção, já nos entregasse tudo aquilo que almejamos. Que bom se a gente também se entregasse totalmente nos propósitos que nós fazemos. Então, que o nosso tempo seja também calibrado com o tempo de Deus. E que no momento certo, no momento oportuno, em que soubermos enxergar nitidamente, claramente, sejamos capazes de dizer: agora enxergo, agora estou curado, agora estou íntegro na minha convivência e no meu vínculo com Cristo e com Deus. Que a experiência deste homem curado, ela nos ensine a respeitar também o nosso processo e não desistirmos pelo fato de, eventualmente, não visualizarmos desde logo o milagre acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.